Valeu, até mais. Vamos até os Estados Unidos com a Priscila Asbeck. Os Estados Unidos anunciaram uma troca na chefia do escritório de assuntos do hemisfério ocidental, que é, basicamente, responsável por atuar diretamente nas relações com a nossa América Latina. E essa mudança ocorre em um momento em que o governo Trump, não é, Asbeck, intensifica as medidas de combate ao narcotráfico e também o reforço no controle migratório. Ao vivo, então, de Nova York, a nossa correspondente. Bem-vinda, Asbeck. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Elisa, é importante a gente ressaltar que ele tomou posse no dia 14 de agosto, o Juan Pablo Segura, mas isso é parte de um processo, de uma indicação que foi feita ainda no mês de junho. Então, oficialmente, ele tomou posse agora, mas ele já vem trabalhando dentro do Departamento de Estado. Ele que vai ser, então, secretário de Estado adjunto para assuntos do hemisfério ocidental, que é uma parte ali do Departamento de Estado que justamente coordena as relações diplomáticas, então, dos Estados Unidos com os países da América Latina. Quem é Juan Pablo Segura? Ele fez uma carreira empresarial, é filho de um empresário argentino, bilionário, que tem uma empresa de segurança na Virgínia, e ele foi secretário de Negócios e Comércio no estado da Virgínia durante a gestão de um republicano, Glenn Youngkin, que deixou o cargo no início deste ano. Então agora ele assume essa pasta, então, a Secretaria Adjunta para os assuntos do hemisfério ocidental. E quais são as defesas, então, de Juan Pablo Segura? O que a gente pode esperar sobre essa nova coordenação? Lembrando que ele substitui Michael Kozak, que foi diplomata e com mais de 50 anos de carreira e que estava nessa função de forma interina desde janeiro de 2025. Ele concedeu uma sabatina, uma entrevista no Senado durante a sua indicação, e durante essa sabatina ele começou ali, inclusive, dizendo que a visão dele dos Estados Unidos foi muito formada pelos olhares dos pais dele, que chegaram aos Estados Unidos há 40 anos sem nada. Ele que é filho, então, de argentinos, e ele fala que na mesa do jantar da sua casa sempre havia 3 palavras: never give up, ou seja, nunca desista. Então ele falou que essa frase sempre o acompanhou dos esportes à construção de empresas, sempre com a ideia de que onde há vontade há um caminho. Ele que é um empreendedor, sua empresa foi considerada uma das 50 mais inovadoras do mundo, uma empresa que traz tecnologia para cuidados pré-natais. E ele, durante a sabatina, além dele falar sobre essa veia empresarial, ele falou também sobre como ele enxerga, então, a política externa dos Estados Unidos, reforçando o que tinha sido falado na estratégia de segurança nacional divulgada pelo presidente Donald Trump em dezembro do ano passado. E aí ele reforça que Donald Trump estabeleceu uma agenda ambiciosa que inclui a proteção da fronteira, o combate a grupos narcoterroristas, proteção de infraestruturas críticas e ampliação de oportunidades econômicas para os americanos. Ele também fala sobre o resgate da doutrina Monroe, que ficou conhecida com aquela frase "América para os americanos", e que no governo Trump tem uma releitura, né, dessa doutrina, que traz ali uma visão de que os Estados Unidos têm que reforçar sua dominância no hemisfério ocidental contra a influência de potências estrangeiras, especificamente contra a China. E inclusive Segura falou sobre isso durante a sabatina. Ele também reforçou que os Estados Unidos e que a estratégia de segurança nacional vão reafirmar a doutrina Monroe para restaurar a preeminência americana no hemisfério ocidental e conter a influência de adversários globais, e aí ele fala, e atores malignos na região. Então isso mostra que ele tem ali um alinhamento ideológico muito parecido também com o do secretário de Estado Marco Rubio, que está à frente do Departamento de Estado. Ele também falou sobre as iniciativas como a Coalizão das Américas contra os Cartéis, o Escudo das Américas e a reunião sobre minerais críticos na região. Então ele traz essa visão de que ele vai ter uma ênfase nessa questão do controle ao narcotráfico, desse grupo, inclusive Coalizão das Américas contra os Cartéis. Teve uma reunião na semana passada no Panamá, ali, que traz 19 membros da América Latina que buscam combater o narcotráfico na região. Mas ele fala também muito sobre as oportunidades econômicas. E aí, para finalizar,
finalizar, ele falou que a visão dele é uma visão mais comercial da diplomacia, que vai exigir uma coordenação mais estreita com o setor privado americano, e ele falou que essa é uma função que ele está ansioso para assumir, recorrendo à sua experiência profissional como ex-empresário e investidor. Então ele vai ter esse olhar aí também econômico para a região. Eu volto com você, Elisa. Visão mais comercial das relações exteriores. Interessante essa parte, hein? Para a gente poder ir compreendendo aqui. Quem vem a ser Juan Pablo Segura? Muito obrigada, Priscila Asbeck. Estamos aqui com a nossa editora de assuntos internacionais, Mariana Catassi, para conhecermos ainda mais o perfil de Juan Pablo Segura. Mariana. Exatamente, Elisa. Eu trouxe aqui alguns detalhes a mais, justamente por isso que a Priscila falou, dessa diplomacia comercial, alguns termos que não estamos tão familiarizados aqui. Então, eu trouxe um pouco do perfil dele para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Eu venho aqui para o nosso telão quando a gente preparou uma arte para mostrar um pouco da história dele. E isso é muito importante para a gente entender o background dele, para ver por que ele trata as coisas dessa forma, como ele apresentou na sabatina do Senado. Então ele assume como novo chefe de escritório de assuntos do hemisfério ocidental. Isso na prática significa que ele vai ser um dos principais responsáveis para coordenar a relação dos Estados Unidos com a América Latina. E ele tem, como a Priscila falou, um histórico pessoal com a região, justamente por ser filho de um argentino-americano. Então ele tem ascendência argentina, e o pai dele é um grande bilionário dos Estados Unidos, que conseguiu fundar também empresas de segurança, principalmente de monitoramento de aeroportos, de segurança das fronteiras. Então, desde pequeno, ele esteve aí inserido nesse mundo. É importante a gente ressaltar também que ele teve suas próprias empresas, se define como um empreendedor e um investidor, e diz que quer trazer essa experiência dele para o papel agora como novo secretário do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Ele já atuou também como secretário de Comércio da Virgínia e por isso traz esse enfoque mais comercial na hora de exercer a diplomacia aqui no Brasil. O primeiro tópico que eu separei foi justamente esse que você questionou, Elisa, a diplomacia comercial. Isso significa o quê? Que ele defende aumentar a influência e a presença dos Estados Unidos aqui no hemisfério ocidental, em especial na América Latina, trazendo empresas americanas, investimentos americanos. Ele, inclusive, já defendeu que é papel das embaixadas dos Estados Unidos aqui no Brasil ficarem atentas a licitações, criar condições favoráveis para atrair empresas americanas, porque ele acredita que juntas essas regiões conseguem crescer mais fortes. Isso é o que ele disse na sabatina do Senado, mas a gente sabe também que essa é uma forma de, como ele disse, deter os atores malignos. Isso está muito alinhado com a doutrina Monroe, que é a doutrina que já existe há muito tempo nos Estados Unidos e que está sendo reinterpretada, trazida de uma nova forma no governo Trump. Ganhou até o apelido de doutrina Monroe, que é com o objetivo de reafirmar a primazia dos Estados Unidos sobre a América Latina e exercer essa influência, estabelecer a América Latina como uma área de influência dos Estados Unidos, principalmente em detrimento desses outros atores externos que lá em 1823, quando a doutrina Monroe surgiu, era o continente europeu, os colonizadores europeus, mas agora a ameaça que os Estados Unidos estão de olho é justamente a China. Então, Juan Pablo Segura vem com esse objetivo de estabelecer o corolário Trump, que foi determinado na Estratégia de Segurança Nacional, e vem com essa ideia da diplomacia comercial, trazer as empresas americanas para a América Latina para conseguir exercer essa primazia em detrimento da China. É claro que, apesar de todo esse enfoque econômico e comercial, ele também defende de forma bastante assertiva as políticas de Trump para combate ao narcotráfico. Na sabatina do Senado, ele chegou inclusive a ser questionado se ele acredita que o uso da força militar é adequado, se necessário, para combater os cartéis, e ele respondeu que sim, que os Estados Unidos devem usar todos os meios necessários para conseguir combater os cartéis de droga. Ele defende também maior controle de portos, por exemplo, para evitar que essas cargas ilegais de drogas cheguem aos Estados Unidos. E, é claro, não poderia faltar no governo Trump um forte controle migratório e reforço das fronteiras. Elisa. Mariana Catassi explicando para a gente, portanto, quem é Juan Pablo Segura, e daqui para frente a gente vai compreender quais serão as medidas ou falas e o que vai acontecer daqui para frente em relação a esse novo chefe do escritório que é responsável por assuntos de diplomacia aqui da nossa América. Mariana, maravilhosa. Obrigada por ter vindo aqui.